os irmãos sabem, em sua maioria, os visitantes não, nós temos por hábito aqui na nossa igreja fazermos exposições sequenciadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento nós estamos expondo a carta de Tiago, e no Antigo Testamento estamos expondo o livro do profeta Ageu. E hoje, então, iremos para a nossa terceira exposição no livro desse profeta Ageu, sendo então a próxima exposição a última. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, os versículos 1 a 9. Ouçamos então a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 2, versículos 1 ao 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos mais uma vez orar, pedindo ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ter a tua palavra, um livre acesso a ela, e sabermos que essa mesma palavra que falou ao teu povo há mais de 2.500 anos atrás, ainda fala conosco hoje, porque a tua palavra é viva e eficaz. E sabemos que o Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia, pode nos visitar nessa noite, mais uma vez falar conosco, nos fazer compreender as verdades do teu evangelho segundo as páginas da antiga aliança. E é o que nós te pedimos. Pedimos clareza na compreensão e ao vermos, vislumbrarmos o evangelho de Cristo, ainda que em sombras descrito aqui, nesse trecho da tua palavra. Nós oramos, pedimos a tua misericórdia, oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto nas nossas últimas exposições, as duas últimas que fizemos, que o profeta Ageu é o primeiro profeta levantado pelo Senhor depois do momento do cativeiro babilônico. Por terem se entregado ao pecado de idolatria, o Senhor desterrou o seu povo. Aquela terra mesmo que ele havia dado ao seu povo, o Senhor tirou esse povo de lá. E justamente diante disso, o Império Babilônico é levantado por Deus, sendo regido por Nabucodonosor como instrumento desse desterro. Após mais de 70 anos, em que o povo ficou escravo, debaixo do jugo do Império Babilônico, sobre a mão de Nabucodonosor, Ciro, o rei da Pérsia, que naquele momento havia subjugado os babilônicos, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e assim reconstruíssem a sua cidade. Apenas uma parte dos judeus voltaram, não todos. Alguns criaram laços na Babilônia, alguns ficaram lá. E esses então que voltaram para Jerusalém deram início à reconstrução da cidade, bem como do templo. Mas então surge um outro rei persa, que substitui o rei Ciro, que é Artaxerxes. Esse foi um dos reis que sucedeu a Ciro, que após dar ouvidos às calúnias que samaritanos haviam levantado
proferido contra os judeus, decidiu então embargar a reconstrução do templo em Jerusalém. É o que nós vemos lá em Esdras capítulo 4. O embargo durou cerca de 15 anos, até que um dos sucessores de Artaxerxes, Dario, permitiu novamente que a cidade e o templo fossem reconstruídos, conforme vemos no capítulo 4, versículo 24 até o capítulo 5, versículo 2 do livro de Esdras. Porém, vimos no capítulo 1 que mesmo após essa permissão do imperador Dario, o povo estava muito mais preocupado com seu próprio patrimônio do que com a casa do Senhor. Então, o Senhor, nessa circunstância, depois do retorno do cativeiro babilônico e depois da permissão da reconstrução do templo e um povo desmotivado que estava ali, o Senhor levantou o profeta Ageu para chamar o seu povo ao arrependimento, para que eles começassem a deixar de ter a sua própria casa como prioridade e ter a casa do Senhor, o templo ao Senhor, como local que é o foco da atenção deles, a reconstrução daquele lugar. Temos que lembrar ainda, queridos, que o templo, naquele período, tinha um papel essencial dentro da estrutura litúrgica e cultica do Antigo Testamento. Era justamente naquele lugar que eram feitas cerimônias de sacrifício ao Senhor. Cada um desses sacrifícios apontava para o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito que seria oferecido de uma vez por todas, de maneira definitiva, pelo Senhor Jesus Cristo. Então Deus mostra que o desleixo deles para com a reconstrução do templo era o motivo para a condição de seca e dos parcos recursos que eles tinham, conforme nós vemos no capítulo 1, versículo 6, 9 e 11 do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. E é justamente diante da pregação de Ageu que o Senhor despertou o espírito do seu povo ao arrependimento, conforme nós vemos lá no versículo 14 do capítulo 1. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, justamente por meio da primeira mensagem, da primeira palavra que Deus dá ao profeta Ageu. O Senhor então promove um avivamento no meio do povo, em que o povo deixa de ter aquela casa pessoal, a sua casa como sendo o foco da sua vida, para então a casa do Senhor ser o foco da sua própria vida. Então, o povo liderado por Zorobabel, o líder político do povo, e Josué, que era o sumo sacerdote daqueles dias, voltaram então a reconstruir o templo do Senhor. E justamente nessas circunstâncias, eles receberam do Senhor essa incumbência. Eles receberam do Senhor uma promessa que o Senhor estaria com eles. É o que nós vemos no finalzinho do versículo 13. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor, então, despertou o povo por meio da mensagem do profeta Ageu. Agora, no início do segundo capítulo do livro do profeta Ageu, o Senhor volta a falar pela segunda vez por meio do profeta Ageu, para que este leve uma nova mensagem do Senhor para Zorobabel, para Josué e para todo o povo. E nessa segunda profecia, de um total de 4 profecias presentes nesse livro, o Senhor convoca o povo, primeiro, a se dispor a trabalhar na reconstrução, e em segundo lugar, promete que o segundo templo, que estava sendo construído naquele momento, teria uma glória maior do que aquele templo construído pelo rei Salomão. A pergunta que fica aqui é justamente a seguinte: se o que nós vemos no final do capítulo 1 é um povo que foi despertado pelo Senhor e que de fato começou a reconstrução do templo, porque mais uma vez no capítulo 2, Deus volta a falar ao profeta Ageu para que ele falasse ao povo, para que eles ficassem firmes na reconstrução do templo? Essa é a pergunta. Porque mais uma vez a mesma mensagem? Bem, possivelmente eles, quando recomeçaram a construir o templo, havia parte daquele grupo que estava ali presente naquela reconstrução, talvez mais velhos, que haviam visto o templo de Salomão. Lembremos, foram 70 anos. Talvez alguns dos que estavam experimentando a reconstrução de Jerusalém estavam nos dias do desterro do Império Babilônico. Então, algumas dessas pessoas que estão aqui presentes eram crianças, talvez adolescentes ou até jovens, vendo o templo de Salomão
e agora estavam vendo a reconstrução desse novo templo. E que quando eles viram os alicerces desse novo templo, eles conseguiram perceber algo muito claro. Esse templo que está sendo construído não é nada perto do templo dos dias de Salomão. Você já parou para pensar nisso? Talvez você tenha vivido os dias áureos de Israel, com aquele templo maravilhoso, cheio de ouro. E quando você vê, parece que está sendo feito um negócio pequeno ao Senhor. Possivelmente, irmãos, uma geração de idosos que haviam saído para o desterro, por meio do desterro babilônico, e que voltaram, começaram a se entristecer. E ao estarem desmotivados, possivelmente, essa velha geração, ainda que de maneira não intencional, começou a desencorajar e desmotivar esses jovens que possivelmente haviam crescido lá no Império Babilônico, ouvindo dos seus pais da glória do templo do rei, da glória do Deus que habitava em Jerusalém. Diante disso, o Senhor levantou o profeta Ageu mais uma vez, para encorajar todo o povo, a começar daqueles que haviam visto o templo de Salomão. É o que nós vemos no versículo 3 do capítulo 2. Diante disso, diante desse contexto do texto, vamos então caminhar versículo a versículo nessa segunda profecia e ver o que o profeta Ageu fala para aquele povo e como que isso se aplica à nossa vida. O versículo 1, o texto começa nos dizendo o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês. Aqui eu quero que vocês percebam aquilo que é descrito lá no versículo 1. O texto diz o seguinte, do capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês. Então temos um tempinho passado aqui, né? No 21º do mês. Então já havia passado aqui algo em torno de 50 dias entre a primeira profecia e a segunda profecia. Então lembremos, o Senhor levanta o profeta Ageu, que fala ao povo. 24 dias depois, eles já haviam providenciado todo o material para a reconstrução do templo. 50 dias depois da primeira profecia, Deus mais uma vez vai falar ao profeta Ageu. E algo importante a ser destacado sobre esse dia é que aqui esse era um dia importante para os judeus, porque era a comemoração do último dia da celebração da festa dos tabernáculos. Então, possivelmente o povo já estava lá, celebrando também os dias, o calendário judaico, e eles estavam em um período de festa, celebrando a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos, os judeus rememoravam por 7 dias que haviam habitado em tendas no deserto e o Senhor os havia sustentado no deserto. Então eles passavam 7 dias habitando em cabanas, lembrando justamente daquele momento em que eles viveram no deserto e que o Senhor os conduziu. Então, nesse dia festivo, nesse dia de celebração, o texto ainda diz, na segunda parte do versículo 1, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Nos versículos 2 e 3, o texto começa a descrever o conteúdo da profecia do Senhor. Essa profecia começa com alguns questionamentos. E nesses questionamentos, vemos o desvelamento do sentimento nostálgico daqueles que haviam conhecido o primeiro templo, daquelas pessoas que haviam saído de Jerusalém para a Babilônia e da Babilônia haviam retornado para Jerusalém. Vejam o versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, mais uma vez eu quero que vocês percebam isso, a palavra sendo sempre dirigida à liderança em primeiro lugar, a Zorobabel e a Josué, mas também a todo o povo. Então, no versículo 3, o Senhor faz 3 perguntas. Observe. Primeira pergunta. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? O que o Senhor está dizendo? Eu sei que alguns de vocês que estão aqui, vendo a reconstrução desse templo, viram a glória da primeira casa. Viram a glória da casa de Salomão. Sabemos que o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E ao voltarem pelo decreto de Ciro, eles começaram a levantar ali os alicerces do templo e fazem então uma cerimônia. E o livro de Esdras, irmãos, nos mostra que parte do povo que havia sido desterrado por Nabucodonosor também estava nessa cerimônia de reconstrução.
Estes, ao voltarem para Jerusalém e ao verem aquele alicerce tão pequeno do novo templo, eles percebiam que aquele templo em nada se comparava ao templo construído pelo rei Salomão. Se nós formos lá em Esdras, capítulo 3, os versículos 8 a 13, é justamente o texto que descreve o momento da reconstrução e da reinauguração desse templo. Se você quiser me acompanhar lá em Esdras, capítulo 3, os versículos 8 a 13, diz o seguinte: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, possivelmente Josué, né, o mesmo nome semelhante, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e os seus irmãos, os levitas. Preste bem atenção, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, do novo templo, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou em altas vozes. Aqui a gente imagina aqueles jovens que ouviram falar da glória do templo de Salomão, chegando então e vendo aquela reconstrução, vibrando com aquilo. Tudo aquilo que seus pais haviam pregado, ensinado desde quando eles eram pequenos, eles estavam vendo com os olhos. Não era só mais uma ideia, eles estavam contemplando o templo do Senhor. Eles sabiam que poderia ser restabelecido o sacrifício para o perdão dos seus pecados. Então eles estavam ali jubilosos, com altas vozes, louvando ao Senhor. Louvando o Senhor por se terem lançado os alicerces da casa. Versículo 12. Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram. Choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Vocês conseguem perceber aqui? Os mais velhos chorando de tristeza, porque aquele templo era pequeno, em nada semelhante ao templo de Salomão. E os mais novos vibrando, porque estava vendo aquilo que seus pais falaram, que eles só conheciam em ideia. E o texto conclui dizendo: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria e o choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. E então, queridos, é justamente para o segundo grupo descrito aqui nesse texto, de idosos que haviam retornado do cativeiro babilônico, que o Senhor levanta o profeta Ageu para dar uma palavra para esse povo. E a pergunta que Deus faz, a segunda pergunta que Deus faz, a primeira pergunta é: vocês, quem foi que contemplou a glória da primeira casa? Aí Deus faz a segunda pergunta: como que vocês estão vendo essa casa agora? Como a vedes agora? O que vocês estão achando desse novo templo? E então, a terceira pergunta: não é ela como nada aos vossos olhos? Vocês não estão desprezando essa casa? Não parece nada, né? Nada com a casa de Salomão. Aquela suntuosidade, aquela riqueza. Com essas perguntas, o Senhor mostrava que estava vendo o desânimo dos mais velhos ao verem os fundamentos do novo templo. Meus queridos, essas palavras de Deus nos dão uma lição muito preciosa. A importância de que a fé dos mais velhos seja transmitida com ânimo e vigor. Quantas vezes são aqueles que têm mais tempo na igreja que vivem lamentando porque a igreja não é mais a mesma? Tempo bom era na nossa mocidade, pastor.
que a gente saía pela rua tocando violão e evangelizando o povo. Tempo bom, pastor. Era aquele tempo das cruzadas evangelísticas. É sempre dizendo que antes era melhor. Mas deixa eu lhe dizer, o mesmo Deus que atuou e que converteu pessoas no período em que você era jovem, é o mesmo Deus que continua atuando hoje, convertendo pessoas, transformando vidas. E que tristeza quando aqueles que são mais maduros na fé são os primeiros a desmotivarem os mais jovens, achando que tudo é fogo de palha. Meus queridos, vocês devem ser aqueles que inspiram os mais jovens, não aqueles que choram porque Deus não faz mais daquele jeito. E principalmente, em relação aos seus filhos, vocês devem mostrar à posteridade de vocês, as crianças que estão na igreja, como é maravilhoso servir ao Senhor. Quando uma criança chega na igreja e vê o seu pai, vê o seu avô, vê o seu tio enfadado, o que ele vai achar? É chato estar aqui, é insuportável estar aqui, por que eu estou aqui? Para que eu estou nesse lugar? Quando são vocês, irmãos, maduros na fé, aqueles os primeiros a dizerem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dá um belo sorriso e dizer, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos ver os santos de Cristo, vamos adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, vocês são exemplos para as nossas crianças. Se vocês são desatentos no culto, eles serão desatentos. Se vocês ficam no celular no culto, eles irão ficar no celular no culto. Se vocês conversam no culto, eles irão conversar no culto. Mas se vocês estão felizes, cantando com todo o pulmão, atentos, ávidos pela palavra de Deus, essas crianças vão crescer, essas crianças vão florescer. E uma geração após geração, o Senhor vai continuar falando e fazendo a sua igreja crescer. Justamente porque os mais velhos inspiraram os mais novos. Não devemos olhar para o passado e pensar que ele é melhor, ou não ter no presente a esperança por mudanças necessárias no meio do povo de Deus. Se você que é maduro na fé, entregar os pontos, as crianças entregarão muito antes. Os adolescentes entregarão muito antes. Às vezes, queridos, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele reanime em nós a alegria da salvação, a empolgação com as coisas de Deus, para que não sejamos pedra de tropeço na vida dos pequeninos, na vida dos novos convertidos. Você já viu o crente mais velho que gosta de ficar freando o novo convertido? Deixa o novo convertido ser novo convertido. Deixa ele sorrir. Deixa ele se empolgar com as coisas de Cristo. E faça também que ele veja em você a mesma empolgação, porque Cristo lhe salvou, porque Cristo restaurou a igreja dele. O texto continua, queridos. E diante dessa desmotivação dos mais velhos, a partir do versículo 4, o Senhor começou a ensinar 2 princípios para o povo dos dias do profeta Ageu. A primeira coisa é que a glória do templo, desse novo templo, não estaria na suntuosidade dele, mas no fato de Deus estar presente nele com a sua glória. O segundo princípio descrito aqui, a partir do versículo 4, é que o crente não anda por aquilo que vê, mas pela esperança que ele tem no Senhor. Uns ali viam apenas um templo pequeno, mas o Senhor estava apontando para uma esperança gloriosa no futuro. Então, dos versículos 4 e 5, Deus encoraja o povo a continuar a reconstrução do templo com base em uma promessa. Vejam comigo. Primeira parte do versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Aqui vemos o Senhor dar 2 orientações. Primeiro, ser forte, e a segunda, trabalhai. São os verbos que são descritos aqui. O primeiro, o Senhor está aqui encorajando ao seu povo na reconstrução, mandando que eles fossem fortes. Será que você já viu em algum outro momento essa expressão, ser forte? Essa expressão é a mesma que o Senhor utilizou para encorajar Josué no capítulo 1, versículos 6 e 7 do livro de Josué. Ser forte e muito corajoso. E também é a mesma palavra que Davi fala para o seu filho Salomão, quando estava na iminência de assumir o trono do seu pai.
ser forte, seja corajoso, seja homem. Mas ainda, Deus fala o seguinte, que eles deveriam trabalhar. Aqui o Senhor mostra a necessidade, primeiro, de força, como também de trabalho da parte do seu povo para executar a obra dele. Aqui fica claro uma coisa, queridos. Trabalho do Senhor não é para frouxos, não é para homens fracos. Ser forte não é ser um brutamontes, ser brucutu, não é isso. Ser forte é firme espiritualmente, alguém que ora com firmeza, em que a igreja consegue ver a liderança, em que as pessoas são encorajadas. A começar pela liderança, nós precisamos ser fortes na nossa vida com Deus. Você, pai, precisa ser um crente forte. Porque se o teu filho olha para você desesperado, sem confiar no Senhor, aonde que ele vai encontrar a confiança? O seu filho vai espelhar a confiança que você tem no Senhor. Por isso, seja forte. Não é uma força de um estoico. Eu sou forte porque eu consigo ser forte. É porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. A nossa força vem dele e somente dele. Mas nós podemos ser fortes. Principalmente os homens. Homens fortes fazem famílias fortes e igrejas mais fortes ainda. Seja forte. E mais, trabalhe. Trabalhe. Não só o trabalho de sair todo dia de manhã cedo de casa, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, mas o trabalho do Senhor. Que os mais novos vejam a gente trabalhando na casa do Senhor. Se as crianças crescem vendo os crentes de braço cruzado, sem fazer nada na igreja, adivinha o que eles vão querer fazer depois? Nada. Coisa bela, irmãos, é quando vemos as crianças se inspirando nos mais velhos. Quando eventualmente vemos uma criança pegando um instrumento, querendo ser como o tio que toca na frente, indo na bateria. Alguns vão até na frente se fazendo de pastor. Inspirar, irmãos. Trabalhar para inspirar os mais novos. Então, nós não podemos descansar na doutrina dos decretos eternos e esquecer a nossa responsabilidade. Precisamos de ânimo, nos dedicar e abdicar do comodismo para avançar com o trabalho de Deus. Ainda no versículo 4, segunda parte, fica claro que essa força para trabalhar viria da convicção da presença de Deus com eles. Veja, seja forte, trabalhe. Por quê? Por que eu vou ser forte e vou trabalhar? Versículo 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês se lembram dessa promessa? Capítulo 1, versículo 13. O que Deus diz para eles? Eu sou convosco. Eu estou com vocês. Com isso, o que o Senhor está dizendo de maneira muito clara é que mais importante é o Deus do templo que está conosco do que o templo de Deus que eles tinham antes. Eu vou repetir. O mais importante é que o Deus do templo estava com eles e não o templo de Deus que eles tinham antes. É interessante perceber que Deus não dá uma ordem para o seu povo e os abandona, né? Olha, sejam fortes, vamos lá, trabalha. E vai lá. Não, eu estou com vocês. Por que vocês podem ser corajosos? Porque vocês podem ser fortes. É porque eu habito no meio de vocês. É porque eu conduzo todas as coisas. E essa promessa de Deus, eu sou convosco, era segundo a palavra da aliança, que havia sido feita quando eles saíram do Egito. Lembremos, quando que vem essa segunda mensagem do profeta Ageu? Final da celebração da festa dos tabernáculos, quando eles celebravam o quê? A saída do Egito, e eles ficaram habitando em tendas. E o que o texto diz no versículo 5? Que Deus estaria com eles, segundo a palavra da aliança. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando? Quando saístes do Egito. Isso que vocês estão celebrando aqui, o mesmo Deus que estava com os pais de vocês, quando saiu do Egito, é o mesmo Deus que está com vocês para a reconstrução do templo. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava com Calvino, quando ele fez a reforma protestante,
É o mesmo Deus que habita aqui, que está aqui nessa noite. O mesmo Deus que usou Martinho Lutero, o mesmo Deus que trouxe Simonton, é o Deus que está aqui conosco. Assim como ele fez muito tempo antes, ele continua fazendo. E é por isso que eu não posso achar que antes era melhor, porque o Deus é o mesmo. O que diz se o tempo é bom ou ruim, não são as circunstâncias, mas é o Deus que está conosco. Eu sou convosco e isso é suficiente. Eu posso ser forte, eu posso trabalhar. E aqui então Deus rememora, por meio da festa dos tabernáculos, aquele momento em que ele caminhou com eles. Agora o Senhor os lembra da palavra da aliança, a aliança que foi feita quando eles saíram do Egito. E a prova de que o Senhor estava com eles, estava no fato de que o Espírito habitava no meio deles. Ele fala no final do versículo 5, o meu Espírito habita no meio de vós. Quando eles caminhavam pelo deserto, o Espírito do Senhor tabernaculou com eles. O tabernáculo, ali no tabernáculo onde Deus era adorado. E essa mesma promessa que faz com que nós, juntamente com o povo da antiguidade, cheguemos nessa mesma convicção de que o mesmo Deus que enviou o Espírito dele para estar com o povo nos dias do profeta Ageu, é o mesmo Deus que diz, o meu Espírito habita no meio de vós. Afinal de contas, nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Porém, hoje, isso acontece de maneira mais plena, porque o Espírito Santo habita em nós, e não só em um templo. A manifestação do Espírito não é só em um templo, mas em nós, claramente. E esse é o motivo pelo qual podemos ser fortes e trabalhar na obra do Senhor. Nós que somos crentes, recebemos o dom do Espírito, recebemos a habitação do Espírito. Deus dizendo, estou convosco, seja forte, trabalhe. O meu Espírito habita no meio de vocês. E o povo ainda vem dizer que o presbiteriano não acredita no Espírito Santo. Se eu não acreditasse no Espírito Santo, eu não estava nem aqui nessa noite. Porque eu acredito que ele transforma a vida dos crentes. Eu acredito que ele converte pessoas. Eu não preciso gritar para isso. Porque o Espírito Santo age até no silêncio, se ele quiser. Eu estou convosco, meu Espírito está convosco. E por ter o Espírito habitando no meio deles, eles não deveriam temer. Deus então diz, não tem mais. Não tenham medo. Por que que Deus está falando não tenha medo? É porque o medo paralisa. Já percebeu? Quando você fica com medo de alguma coisa, às vezes você fica parado. Geralmente as pessoas ficam paralisadas com medo. Então, se eles tivessem medo de um novo embargo da obra, com medo de não ter dinheiro para continuar a obra, Deus diz, não tenham medo. Eu estou com vocês, só trabalhem, se esforcem e esse templo será reconstruído. E então nos versículos 6 e 7, o Senhor mostra o motivo pelo qual o povo não deveria temer. Não é só por aquilo que ele fez no passado, tirando o povo do Egito, conforme ele menciona no versículo 5, mas também por aquilo que ele vai fazer no futuro. Então há dois aspectos que são destacados aqui. Deus fala a sua promessa, faz a sua profecia por meio daquilo que havia acontecido no passado, mas também com base naquilo que irá acontecer no futuro. Os versículos 6 e 7 diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Conforme eu disse, versículo 5, Deus encoraja o povo com base no passado, na aliança que Deus fez com eles quando eles saíram do Egito. Agora, nesses versículos, o Senhor fala que ainda uma vez, dentro em pouco, ou seja, não era agora, mas em um futuro próximo, ele haveria de agir. E nesses versículos, o Senhor promete que mostraria o seu poder abalando duas coisas. Eu farei abalar, em primeiro lugar, a criação, e em segundo lugar, as nações. Vejam comigo. Primeiro, o texto se refere no versículo 6 a Deus abalando a criação. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o quê? O céu, a terra e o mar. O que Deus está falando aqui? Eu vou abalar tudo. O que não é terra, céu ou mar? Tudo é isso.
Então o que Deus está dizendo? Eu vou transtornar a criação como um todo. Eu vou mudar esse mundo como um todo. E a gente consegue entender a mensagem de Paulo, que a criação geme aguardando a volta de Cristo. Na expectativa de algo que Deus vai fazer, não apenas em nós, mas em toda a criação. E Deus diz, eu vou fazer abalar tudo. E depois, Deus se refere a ele abalando as nações. Farei abalar todas as nações. A promessa de agir de Deus, abalando a criação e as nações, aponta para um futuro em que Deus intervém na história poderosamente, para a glória do seu nome, em benefício do seu povo. A consequência de Deus abalando as nações seria, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Bem, estranha essa imagem, vejam comigo. Vimos no livro de Esdras que uma das consequências da ordem do rei Dario era que as riquezas de Jerusalém retornassem e a tesouraria real iria financiar a reconstrução de Jerusalém. Então, o dinheiro dos persas, sabe o que foi que financiou a reconstrução do templo de Jerusalém? O dinheiro da casa do tesouro persa. Já parou para pensar nisso? Foi o dinheiro persa. Afinal de contas, o que foi que fez? Com qual dinheiro foi construído o templo lá no deserto? Com o dinheiro dos egípcios, que se despojaram entregando ouro para o povo. Por quê? O ouro pertence ao Senhor. Então eles construíram aquele templo, aquele tabernáculo. E então, mais uma vez, Deus faz isso. Por meio do Ciro, Dario, rei da Pérsia, esse dinheiro volta para o povo e o povo então pode construir. Mas uma das características da profecia bíblica é que ela tem múltiplos cumprimentos. E algo que a gente precisa analisar de maneira específica nesse texto. Múltiplos cumprimentos dessa palavra. Em que há um cumprimento imediato aqui, por meio de Dario, mas há um segundo cumprimento, um aspecto futuro, nos dias de Herodes. Sobre essa profecia, vemos que 500 anos depois, Herodes, o Grande, fazendo a mesma coisa ao ordenar a ampliação do templo. Vocês se lembram como é que aquele templo dos dias de Jesus foi mencionado pelos discípulos? Senhor, vê que pedras maravilhosas. Você acha mesmo que foram os judeus que construíram aquele templo? Não. De onde que veio o dinheiro? Dos romanos. Por quê? Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E ainda que ele tenha que utilizar um ímpio, ele vai usar. Irmãos, eu acho que não só eu já experimentei isso. Você já viu um descrente que chegou na igreja, a igreja está com a necessidade de fazer uma construção. E o descrente, ele chega e dá uma oferta para a construção? Você já viu isso? Por quê? Porque Deus inclina o coração até do ímpio para fazer a vontade dele. Deus tira o dinheiro do ímpio para o seu povo. E principalmente quando é para a glória dele. Então, queridos, essa profecia não aponta apenas para essas riquezas, mas aponta principalmente para o fato de que todas as nações convergiriam para Jerusalém e encontrariam lá o Rei dos Reis. E por fim, o texto diz, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. De onde que Deus está pegando essa referência? Vocês se lembram quando o tabernáculo foi feito? Acabou a construção do tabernáculo, aquela casa se encheu de glória, uma nuvem de glória entrou naquele tabernáculo. Não é isso? E mais importante, era o tabernáculo cheio de ouro ou Deus que entrou no tabernáculo? O Deus que entrou no tabernáculo. De maneira semelhante, quando Salomão termina a construção, uma nuvem de glória entra no primeiro templo. E Deus se faz presente naquele lugar, sendo a presença dele mais importante do que todo o ouro que está ali naquele templo. E Deus, mais uma vez, está dizendo, eu vou encher de glória essa casa, tal como foi no deserto, tal como foi no primeiro templo. Mais uma vez, a minha nuvem de glória vai entrar nesse templo, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, não se preocupem se a construção é pequena. Não se preocupem se o negócio não está do jeito que vocês imaginam, porque mais importante do que o templo é o Deus do templo. Como garantia de que as riquezas das nações viriam, como ele fala no versículo 8, Deus mostra que ele é o verdadeiro possuidor das riquezas presentes no mundo. Qual é a garantia, Deus, que eu posso fazer essa construção? Qual é a garantia que eu posso ser forte e corajoso? Tudo bem, o Senhor está conosco. Qual é a garantia que eu vou ter dinheiro para construir esse templo? Minha prata
meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês conseguem perceber o argumento de Deus? O argumento de Deus é: ainda que eu tenha que tirar das outras nações para trazer para vocês, eu farei. Por quê? Deus não está roubando de ninguém. Deus, quando tirou os despojos dos egípcios, não estava roubando de ninguém. Era dele. Então, quando Herodes pega o dinheiro dele e bota naquele templo, Deus estava vindicando para si aquilo que era dele. Todo o dinheiro do Império Romano era de Deus. Todo o dinheiro do Império Persa era de Deus. Meu é o ouro, minha é a prata. Ao falar isso, o Senhor mostra, especialmente para aqueles que estavam desmotivados com o novo templo, que o fato dele ser o dono de toda a criação garantiria que essa profecia haveria de se cumprir. Eles provavelmente estavam pensando: meu Deus, aonde vamos achar dinheiro para um templo digno do Senhor? E Deus diz algo muito simples: só trabalhem e eu pago. Mandem um boleto para mim e eu pago, porque eu sou dono do ouro e da prata. Você já pensou em fazer isso? Chegar num lugar e a pessoa diz: não, fica tranquilo, vá, só faz. Queridos, essa verdade é importante para nós quando questionamos sobre como podemos evangelizar, às vezes com uma arrecadação pequena, às vezes uma arrecadação bem baixa na igreja, e também quando as dificuldades financeiras nos acometem. Vamos ter uma conversa bem franca. Hoje nós, como igreja, estamos em construção. Temos uma dívida de 100 mil reais, no mínimo. E temos um templo aqui do lado para ser construído, que com certeza a gente vai gastar mais de 1 milhão nele. De onde que vem esse dinheiro? Do Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele só diz: seja forte e trabalhe. Seja forte e trabalhe. A gente não precisa ficar fazendo forçação de barra. A gente não precisa botar a mão na cabeça e se desesperar. Porque o Deus que é o dono dessa igreja, ele é o dono do ouro e da prata. No dia que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele vai mandar dinheiro para a gente continuar na nossa construção. E a gente não está fazendo? A gente não tem conseguido honrar os nossos compromissos. E não é por causa de pastor A, pastor B, não. É porque Deus é o Senhor da nova aliança. Ele é o dono dessa igreja. E à medida que nós trabalharmos e avançarmos, formos fortes e corajosos, ele vai abrir o bolso. Ele vai abrir as portas dos céus e vai mandar dinheiro. À medida que formos covardes e não trabalharmos, ele para de mandar o dinheiro. Porque ele não vai mandar dinheiro para preguiçoso. Ele não vai mandar dinheiro para quem não quer fazer o seu trabalho avançar, o seu reino avançar. E então, meus queridos, nós devemos ter bem claro diante de nós que quem trabalha para Deus não tem problema financeiro. Porque todos os recursos de todas as nações pertencem ao Senhor. Sabe, o dinheiro dos milionários, bilionários, pertence ao Senhor. O problema da obra de Deus nunca é falta de dinheiro, mas é falta de visão e falta de fé. É falta de coragem, é falta de esforço, é falta de trabalho. Lembra-se do Salmo 24, versículo 1? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E é diante disso que basta que confiemos em Deus, façamos a obra dele, e ele mandará os recursos para a sua obra. E então, no versículo 9, diante da realidade de que o Senhor tem poder de abalar a criação e as nações, bem como pelo fato de ser o dono do ouro e da prata, ele conclui: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Só uma pequena observação, é que só essa afirmação aqui já condena qualquer tentativa de reconstrução de um templo de Salomão. Ele está dizendo que o templo que foi feito depois de Salomão teve uma glória maior do que o templo de Salomão. E lá em São Paulo o povo reconstrói o templo de Salomão. Para quê? Para quê? O templo construído por Salomão, queridos, tinha riquezas quase que incalculáveis. E é diante disso que eles poderiam questionar sobre como isso haveria de acontecer. A casa que está sendo construída por esses homens foi o mesmo templo que ganhou dimensões grandiosas e beleza no período de Herodes o Grande. Segundo João,
capítulo 2, versículo 20, vemos que foram 46 anos para que aquele templo dos dias de Jesus tivesse tamanha beleza. A glória da primeira casa estava no fato dela ter ouro e prata, mas a glória da segunda casa era maior. Porque nela entraria não apenas uma manifestação de Deus, uma fumaça de Deus, mas no templo que está sendo reconstruído, que é o mesmo templo dos dias de Cristo, naquele templo entra o verdadeiro Deus, o dono de todo ouro, de toda prata, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus diz: reconstrua esse templo, porque eu vou entrar nele. Porque o dono do ouro e da prata entrou naquele templo e saiu derrubando aqueles que faziam comércio, a casa do Senhor em casa de comércio. A manifestação do Cristo naquele lugar, tornando aquele templo diferente de qualquer outro que já existiu antes. Não foi uma nuvem, foi o próprio Deus que tabernaculou entre nós, que entrou naquele lugar. E foi justamente nesse templo que o Senhor Jesus entrou, e quando Jesus entra nesse templo, a casa do Senhor se enche de uma glória como nunca houve antes. Nem como foi no templo de conclusão do tabernáculo, do tabernáculo, nem dos dias de Salomão. Quando Cristo entra nesse templo, vemos que o tipo se encontra com o antítipo. O templo apontava para o Senhor Jesus Cristo, que habita a plenitude de Deus. E o texto conclui nos dizendo: e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar, ou nesse templo, eles teriam a paz, o shalom de Deus. Jesus, ele nos promete justamente isso, a paz, não como o mundo nos dá. Antes de partir para as nossas aplicações, é importante entendermos esse texto tão antigo. Imagine, é um texto de 2.500 anos atrás. E Jesus veio há 2.000 anos atrás, cumprindo muito do que foi dito nesse texto. E nós, 2.000 anos depois, como que nos relacionamos com esse texto? E eu quero basicamente equalizar essas informações para que quando a gente for partir para as aplicações, a coisa esteja mais sedimentada na nossa mente. Primeiro, eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, vemos que na história que esse templo ganhará dimensões magníficas no tempo de Herodes o Grande, no período do Senhor Jesus Cristo. Sobre esse templo de Herodes, o Senhor Jesus fala lá no capítulo 2, versículos 12 a 22, a 13 a 22, que nós lemos na nossa liturgia, que ele seria destruído. Fato que realmente aconteceu no ano 70, através dos romanos. E foi destruído de uma vez por todas. Sabe o que tem lá hoje, no lugar onde estava esse templo de Herodes, que eles estavam reconstruindo? Tem uma mesquita islâmica. É isso que está lá hoje. E esse templo não será reconstruído, pode ter certeza. Nesse mesmo texto, ao anunciar a destruição daquele templo no ano 70, o Senhor Jesus anunciou que em 3 dias haveria de reconstruí-lo. Ele será destruído, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Se referindo então à sua morte e ressurreição. Ele olhava para aquele templo e dizia: esse templo precisa sair do holofote, porque o holofote agora vem para mim. O verdadeiro templo, onde habita a plenitude de Deus, onde há a manifestação da glória de Deus, não é mais esse templo, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Com isso, Jesus mostra que o templo apontava para ele. Assim, não são os sacrifícios imperfeitos do templo que os sacerdotes faziam constantemente que tira o pecado do homem, mas é o sacrifício de Cristo, do sacerdote perfeito, do templo perfeito de Deus. Em segundo lugar, é interessante perceber que quanto mais perto de Cristo, menor a necessidade de sombras e tipos. Por isso que o segundo templo tinha que ser menor do que o primeiro. O templo de Salomão, mais distante de Cristo, era maior em estrutura física. Esse segundo templo, mais perto de Cristo, já é menor. Mas a sua glória é maior, porque Cristo estava mais perto. No tabernáculo e no templo, havia a presença de Deus. Mas Cristo é o próprio Deus encarnado que tabernaculou entre nós. Vemos com isso que quanto mais perto do Redentor, menor é o templo, porque maior é a glória daquilo que aponta para Cristo. A terceira
esclarecimento que precisamos dar é que, por sua vez, o Senhor Jesus construiu um templo que não é feito de blocos e madeiras, mas, por sua obra, ao enviar aquele mesmo Espírito que ele disse que estaria conosco, ele nos faz templos do Senhor. Na igreja de Cristo, o prédio não é santo, como nós falamos de manhã, mas os crentes que são santos. As pessoas é que são santuário de Deus. Nisso se consiste a maior glória do templo construído por Cristo. Por que o templo que Cristo construiu é mais glorioso? Porque, conforme diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, esse templo é feito por pedras vivas. Esse templo é construído por pessoas salvas por Jesus e habitadas pelo Espírito Santo. E também, ele não alcança apenas judeus, mas todas as nações. Afinal de contas, ele disse que todas as nações virão para poder se encontrar com Cristo. Dessa maneira, queridos, podemos entender que a glória dessa igreja não está nesse prédio. A nova aliança pode se encontrar embaixo de uma mangueira, embaixo de uma tenda. A glória da nova aliança não é o prédio da nova aliança. Não pense que quando inaugurarmos aquele prédio que nós queremos inaugurar, aquilo será a glória da nova aliança, porque aquilo não será. A glória da nova aliança são os crentes. O maior tesouro que a nova aliança tem está sentado nos bancos, que são homens e mulheres redimidos por Cristo, habitados pelo Espírito, que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Pois então, como que esse texto se aplica a nós? Primeira aplicação, queridos, é que devemos sempre confiar na presença de Deus no meio de nós como igreja. Desde os tempos antigos, Deus anda com o seu povo. Vemos esse texto garantindo: eu sou convosco. E não foi essa mesma promessa que Cristo fez? Eis que estarei convosco todos os dias. Essa verdade, irmãos, se aplica também a nós hoje, depois de 2.500 anos. Podemos ver esse Deus estando com o seu povo várias vezes na história. Lembram-se que ao sair do Egito, o povo de Deus pôde desfrutar da presença do Senhor por meio de uma coluna de fogo e nuvem que os protegia? A presença de Deus também no meio do seu povo se torna ainda mais gloriosa quando vemos em Êxodo capítulo 40, os versículos 34 a 35, o tabernáculo sendo construído e a nuvem de glória de Deus cobrindo a tenda e a glória de Deus sendo revelada ao povo. Essa mesma nuvem de glória é novamente exposta no primeiro livro de Reis, capítulo 8, os versículos 10 e 11, quando findou a construção do templo de Salomão, garantindo que Deus estava entre eles. Mas por fim, a nuvem de glória repousou sobre o verdadeiro tabernáculo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, vemos a plenitude da habitação de Deus no meio do seu povo. Afinal de contas, lembra da que o Paulo diz, lá em Colossenses 2:9? Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 1,14, é dito que Deus tabernaculou entre nós. E assim como uma nuvem de glória veio sobre o tabernáculo e sobre o templo, ela também veio sobre o Filho de Deus, sobre o Filho do Homem. Lembram-se do Monte da Transfiguração? Uma nuvem, do nada, vindo sobre Cristo. O que aquilo significa? Era só para fazer um negócio diferentinho? Não. A mesma nuvem que entrou no tabernáculo e nos templos. É a nuvem de glória, que depois de ir sobre o Cristo, diz: eis o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. Todas as nuvens apontavam para aquele Filho. Aqui finalmente se cumpre a palavra. É nele que reside toda a plenitude de Deus. E esse mesmo Deus que tabernaculou no nosso meio, o Senhor Jesus nos falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas também, queridos, lembremos que pela obra de Cristo, temos a presença do Espírito de Deus no meio do seu povo. O outro Consolador, o Espírito que foi prometido no capítulo 2, versículo 5.
o meu espírito estará convosco. Esse espírito hoje habita em nós e somos templo de Deus. Somos pedras vivas desse templo que Deus construiu. Cristo é o verdadeiro templo, mas por sua obra, por obra do Espírito Santo que habita em nós, nos tornamos também templo de Deus. Com isso, vemos que hoje Deus anda no nosso meio e que a glória de Deus que temos hoje por meio do Evangelho de Cristo é maior do que a glória do segundo templo. Assim, podemos ter a certeza que Deus está hoje no meio de nós por meio do seu Espírito Santo. A minha segunda aplicação é que não importa o quanto de recursos que nós temos para fazer a obra de Deus, ter Deus é o mais importante. Eu quero repetir. Não importa o quanto de recursos que nós temos para fazer a obra de Deus, ter Deus é o mais importante. Os que haviam visto o antigo templo sofriam com a estrutura parca do novo templo e por não ter dinheiro suficiente para que ele fosse igual ao templo de Salomão, mas esqueceram de que eles já tinham o principal, o Deus do templo. Às vezes, nós podemos nos questionar, como nós podemos avançar se nós temos tão poucos recursos? Mas Deus nos faz ver a obra dele avançando mesmo em meio a lugares sem muitos recursos. Queridos, tem algumas igrejas que são tão ricas, pelo público, pelos irmãos que frequentam aquela igreja, que elas se vangloriam em ter $500 mil guardado. $1 milhão guardado. Sabe o que isso diferencia essa igreja de uma congregaçãozinha que batalha para pagar as contas? Nada. Porque Deus não precisa do dinheiro guardado em poupanças para fazer absolutamente nada. Deus precisa de pessoas em que o Espírito Santo habita nessas pessoas. Pessoas corajosas, que trabalham na obra do Senhor. E é por isso, queridos, eu não sei se vocês já viram isso, eu conheço igrejas que estão morrendo, doentes, mas a conta bancária está tudo em ordem, mas aquela igreja está morrendo. E eu conheço igrejas com uma dificuldade financeira tremenda, difícil até de pagar o salário do pastor, mas que aquela igreja só faz crescer. É porque não é de dinheiro que a gente precisa. Igreja não precisa de dinheiro. Igreja precisa. É do Deus que traz o dinheiro. É do Deus que nos salva. É o Deus que nos chama. Por isso, então, queridos, nós devemos entender que o importante na obra de Deus e em toda a nossa vida, o que nos faz prosperar é a presença de Deus no nosso meio e não os recursos que temos. O que te faz bem-sucedido não é o tanto que você tem guardado. Se você puder guardar, seja diligente. Provérbios fala sobre isso, sobre a importância de economizar dinheiro. Mas o que te dá valor não é o carro que você tem na garagem. O que te dá valor não é o tanto que você tem guardado, não é o que você tem no seu bolso aí. O que te dá valor é se o Espírito Santo de Deus habita em você. É se o dono do ouro e da prata, o Senhor dos céus e da terra, é o seu Senhor. Se Jesus Cristo transformou a sua vida. Aquele que, sendo rico, se fez pobre. Por quê? Dinheiro não faria diferença nenhuma. Dinheiro não faria diferença nenhuma no ministério de Cristo. Porque ele, sendo pobre, ele multiplicou pães. Ele converteu pessoas. Ressuscitou mortos. E o que nós precisamos não é de homens ricos, mas de homens piedosos. Ainda que eles sejam pobres, homens cheios do Espírito Santo de Deus, porque é por meio de gente assim que Deus continua agindo, que Deus continua fazendo com que a sua obra avance. Por isso, então, lembremos que Deus não exige de nós um mega templo, mas só um povo forte, que trabalhe e que tenha a sua presença no seu meio. A minha terceira aplicação é que servimos a Deus com base nas suas promessas e não de acordo com aquilo que vemos. Vimos aqui um povo desencorajado por aquilo que eles estavam vendo. O templo que não lembrava a glória do templo de Salomão. Apesar disso, eles tinham uma promessa do Senhor. Sou convosco, eu sou convosco. A promessa de que ele faria abalar as nações. A promessa de que a glória da segunda casa
seria maior do que a primeira. Queridos, assim também deve ser conosco. Não devemos desanimar em servir ao Senhor diante das circunstâncias adversas que se apresentam na nossa vida, mas nas promessas de Deus, que devem nos trazer esperança. Por isso, quando você passar em frente à sua igreja, não se desanime ao ver os blocos cruz. Às vezes você olha, meu Deus, como será que a gente vai conseguir fazer isso, né? Será que um dia a gente vai ter dinheiro para isso? A gente não vive por aquilo que vê. A gente vive por fé. Então, pelos olhos da fé, nós podemos crer que, querendo o Senhor, nós iremos construir a nossa igreja. Alguns passam e veem alguns blocos. Que você, assim como eu, veja aquilo que a gente tem ali no mural. Uma igreja prontinha. Para mais gente chegar, mais gente ouvir do Evangelho da graça de Cristo. E a nossa igreja continuar trabalhando, sendo forte, proclamando o Evangelho de Cristo aqui em Mogi Guaçu. Olhe e viva pela fé. Devemos nos apegar às promessas de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E por fim, a minha quarta e última aplicação. Lembremos que Deus prometeu algo maravilhoso aqui nesse texto. Que Ele iria abalar toda a criação para que toda a glória seja dada a Ele. É o que os versículos 6 e 7 dizem. Essa promessa tem um cumprimento na primeira vinda de Cristo. Lembram-se da terra sendo abalada? Farei abalar o céu, a terra, o mar. Quando Jesus morre, o céu escurece. A terra abalada. Cristo acalmando o mar. Fazendo a manifestação do seu poder sobre a sua criação. Mas ele promete que vai ter uma segunda vinda. E não pense que vai ser só um mar pequenininho sendo abalado. Não pense que vai ser apenas uma parte do céu escurecendo ou uma terra fendendo e morto saindo, só isso. Aquilo ali é uma amostra grátis do que vai acontecer em toda a terra. Não só em Jerusalém. Toda a terra será transtornada pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que não honraram a Cristo serão expostos diante da glória do Redentor. Verão a terra em que confiam tanto sendo transtornada. A terra, o mar, os céus se rendendo ao Rei da Glória. Mais uma vez virá e a terra será transtornada. Além disso, os tesouros das nações serão entregues a Ele e usados para a glória dele. O resultado dessa promessa é que o povo de Deus receberá então a plena paz que é prometida por Cristo. Ali naquele lugar, eu darei a paz ao povo. Depois de transtornar a terra, eu vou dar uma paz. Uma paz que nós recebemos que excede a todo entendimento. Mas receberemos também uma paz por toda a eternidade. Porque estaremos na presença daquele que é dono do ouro e da prata. Daquele que fará nova todas as coisas. E que toda a criação se renderá aos pés do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E você, amigo, que está aqui conosco, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A mensagem de hoje é para que você creia em Cristo como seu Salvador. Que você possa ter essa paz de Deus. E melhor ainda, que você possa ter a paz com Deus. Porque o mesmo Deus que levantou o segundo templo, o mesmo Deus que trouxe o seu Filho, ele virá mais uma vez e promete abalar toda a criação. E se você não estiver ao lado desse Cristo, se você não estiver ao lado do Senhor, você estará extremamente perdido. E nessa noite, é a noite de oportunidade que você tem de se arrepender dos seus pecados e entrar na presença do Deus, o Deus do templo, o Deus que habita em nós. E Ele haverá de limpar você, purificar todos os seus pecados e habitar em você para a glória de Cristo Jesus.